Fio, Fla-Flu essa semana. Isso. E aí, a polêmica. Dividíamos o estádio com a torcida do Flamengo. Hoje o torcedor não tem mais coragem de ir. Hoje passamos vergonha em todo o Fla-Flu. O torcedor não vai em Fla-Flu. E aí, Gabriel, você já pegou fase de dividir? Não, claro que não. Assistindo, Então, mas não... Então, eu não peguei fase de dividir, mas na minha cabeça eu achava... Não sei se eu achava tão diferente quando eu era novo não, cara. Não sei, né? Eu realmente nisso, a questão de passado... Porque assim, eu assisti os jogos, mas você tá de casa, você não filma, filmado a arquibancada. Não, mas vamos lá, concordamos que de 10 anos pra cá houve uma queda de torcida do Fluminense em Fla-Flu. Vamos botar do novo Maracanã pra cá, porque senão a galera fala, mas no Engenhão, não sei o que. Então são 8 anos, né? São 7 anos, aliás, né? 2014 pra cá. 7 anos pra cá houve uma... Não, 6 anos. 2014. É porque, não, é 2013, né? O Maracanã volta em 2013. Vamos de 8 anos aí. Aí a pergunta é só pela diferença de momento dos times? Claro que não. Você pode me fazer vários só. Outro só que você poderia fazer, eu ia falar que não. Que é só pelo tamanho da torcida? Claro que não. É só porque eles são mais apaixonados do que a gente? Claro que não. É um conjunto de fatores pra mim, pô. Posso jogar um fator que vem na minha cabeça aqui agora? O fator, assim, ó, vai começando a torcida do Flamengo e um pouco mais por momento de time que seja. E vai ficando uma diferença muito maior. Uma diferença que já existia. Já existia, tá. Mas quando vai ficando uma diferença muito maior, não vai virando uma bola de neve e o cara que vai ficando com medo, porque ele vai ficando muito na minoria, e aí cada vez vai ficando menor e vai afastando o torcedor? Sim. Eu sempre falo isso. Público chama público. E aí o público do Flamengo chama público porque todo mundo quer estar no estádio lotado. Se todo mundo quer estar no estádio lotado, o estádio lota mais ainda. E o inverso também é verdade. Se ninguém vai, pra que eu vou? E isso no Fla-Flu tem sido... Tanto que, cara, vou te falar... os últimos Fla-Flus que eu fui... 2020 eu não fui... Eu fui um, que a gente ficou na Sul. Até tava bem cheio. Mas assim, Maracanã 70-30, tá? Vamos botar 60-30, com 10% vazio. Que é 30% do Fluminense na Sul, 5% do Fluminense na Leste e o resto é todo Flamengo. É isso. Mas a Sul tava quase cheia ali porque era um jogo de semifinal sem transmissão. Os anteriores eu fui de Leste, porque eu fui com Bia. Fui de torcida mista. E assim, a Leste é só flamenguista, cara. Ah, não, mas ali perto de mim tinha um tricolor. Pô, o setor cabe 3, 4 mil pessoas. Você tá falando de um que tinha perto de você. Parabéns por provar meu ponto. Então assim, isso já vem acontecendo de um tempo. 2019, eu fui naquele do gol de Gabriel Barbosa, no finalzinho e tal. No finalzinho não, no segundo tempo que a gente é eliminado. A Sul tava parcialmente vazia. Lá na parte de baixo tava. Então assim, isso já vem acontecendo há um tempo. Eu acho que não pode ser ignorada a parte de tamanho de torcida. Os caras terem uma torcida... Sei lá, varia de pesquisa a pesquisa, mas de 5 a 8 vezes maiores do que a nossa. Ele aumenta mais ou menos 5 milhões por ano. Não, isso é bizarro. Os 50 milhões de flamenguistas que tem no Brasil, né? Porque aí, os 50 milhões de flamenguistas, que são 55, e quando a gente acabar esse vídeo já são 65 milhões, que vai aumentando, meu amigo. Eu nunca vi se reproduzir tanto. Reproduz muito. Mas dentro das pesquisas ali fica algo em torno de 5 a 8 vezes maior a torcida, né? Mas a deles é espalhada pelo Brasil. A nossa, infelizmente, também é espalhada pelo Brasil. Não é concentrada no Rio, que dificulta encher estádio. Então, assim, fala. Não, eu ia fazer uma pergunta só assim. Você tem medo de ir em Fla-Flu? Porque assim, ó, vamos só pra contextualizar. Quem chegou aqui nesse vídeo, que às vezes esse vídeo chegou em gente que não conhece a gente. Flamenguista, inclusive. Temos 2 perfis bem diferentes de torcedor aqui. Sim. O Gabriel começou a frequentar arquibancada, que ano? 2016. Quem é um cara que, assim, gosta de chegar cedo, entrar no estádio cedo. Tem um contexto. Acho que a melhor forma de explicar a nossa diferença é pelos nossos pais. O meu pai foi 3, 4 vezes no Maracanã e não gosta porque tem medo de briga de torcida. Não vai. Só aceitou ir, depois de velho, em Bacaxá. No Maracanã ele não vai. Ou seja, não iria num clássico nem a pau. Meu pai me leva desde novo, me ensina que em briga é só não correr, que não tem problema nenhum. Se meu pai fala assim, briga, se não correr, não tem problema. Ou seja, briga é algo normal. Desde criança, é tipo Sim. isso. Porém, olha só. Então tá explicada a diferença. Por isso que assim, não é só questão de cabeça. Nos últimos... Bota aí, cara. Os últimos 10 anos,
eu fui em praticamente todos os Fla-Flus, cara, que tiveram no Maracanã. No Rio, né? Eu não consigo. Eu lembro de um. Pra não falar que eu não lembro nenhum, eu lembro de um Fla-Flu que eu não fui. Deve ter, talvez teve mais. Viajando, Esse é o que você lembra. Né? Eu lembro de um. Que eu não fui. E desses 10 anos, cara, eu vi confusão. 10 não, só pra ser mais sincero. 14 anos, tá? Só pra ter uma data de corte. Eu sei que são 14 anos. Nesses 14 anos eu vi uma confusão, uma vez em 2009. Eu vi uma confusão, passou do meu lado muito séria, uma confusão. Eu vou retratar todos os pontos aqui, tá? Pra vocês entenderem, 14 anos e em todos os Fla-Flus, o que tem. Quando eu era pequeno, eu lembro de ter mais confusão, tá? E nessa época aí também teve mais confusão. Você talvez não viu, né? Mas não foi uma quantidade tão grande. Sim, mas eu tô falando alguém que chega 3, 4 horas antes, fica no entorno do Maracanã 3, 4 horas antes. Então alguém que gosta de ficar ali naquele ambiente ali, da confusão, do tumulto, né? Em 2009 eu pego uma confusão séria. E outra coisa, nunca procurei confusão, nunca fui atrás de confusão. Então talvez por isso que eu só tenha visto isso. Falando do torcedor que vai normal, encontra os amigos no bar ali, toma uma cerveja e entra pro estádio. Em 2009 tem uma briga de duas organizadas se enfrentam na lateral do Maracanã ao meu lado. Elas, tipo assim, elas se encontram do meu lado. E aí a briga é muito feia mas não acontece nada comigo, assim, eu encosto e acaba a briga. Em 2000, aí a da Sul-Americana, na saída, é um gás... 2017, tá? Você só 2017, falou 2000. Eu falei 2000. É um gás de pimenta ali pra todo mundo, bomba de gás lacrimogêneo pra tudo quanto é lado. Não aconteceu nada, mas assim, é um clima muito ruim de sair. Se você leva uma criança, é um clima muito desconfortável de você sair naquela eliminação. E isso era pra todo mundo, essa todo mundo ia passar. Porque esse eu não fui na volta. Sabe por que eu não fui na volta? Porque ia dar confusão. Eu fui só no da ida. Então, teve essa confusão. E, cara, eu lembro dessas duas, assim, entendeu? Não, aí vamos lá, eu vou trazer 2 pontos aqui. É o que eu tô tentando contextualizar de verdade, assim, pra não ser hipócrita. O do Luciano. Tem uma briga no Buchicho. Pra quem não conhece, o Buchicho é um bar que fica a 3 quarteirões do Maracanã. 4 quarteirões do Maracanã. Então, assim, é onde seu irmão mora, um pouquinho depois de onde seu irmão mora. Eu tô ligado. Então, assim, você tem que... Fala. Não, então, eu queria falar que teve o do Luciano, teve nesse mesmo ano de 2019, teve alguns outros, que deve ter tido ali em outros pontos e tal de confusão, porque estava muito grande a rivalidade. Foi então, quando deu o start dessa rivalidade maior que tá agora. E aí o que acontece? Eu lembro de estar caminhando pro Buchiche e pessoas falarem, não vai pra lá, que está tendo confusão, as torcidas estão marcando lá pra brigar lá. Então, assim, eu sabia que tá tendo confusão lá e passei por lá. E a outro ponto, uma vez, no 3-2, após o do Luciano, que a gente perde, mas a gente se sente vencedor, porque a gente tava com o time reserva. Sábado de tarde, esse teve? Um domingo de tarde, esse eu fui com o Bia. E aí vem o ponto, que aí eu vou trazer esse ponto pra cá. Eu sempre falei pra todo mundo, mas assim, sem comprovação. Sabe aquele fundamento que você tem sem comprovação científica nenhuma? Eu falar pra todo mundo. Aqui no Rio é diferente. Só quem apanha, briga, é quem é de torcida organizada. Quem não é, as organizadas meio que se respeitam. Claro que pode ter um acidente ou outro, mas no geral, não é normal o Gabriel tá passando, a organizada vir cobrir ele de porrada que tá a camisa do Fluminense, a do Flamengo. Tá. Não é tão normal. A impressão que eu tenho é que fora do Rio rola de vez em quando isso. De tipo, só eu acho que é só impressão sua, acho que isso não é verdade não, mas beleza, vai lá. Eu também, é uma teoria sem fundamento nenhum, Gabriel. Teoria assim aqui, ó, fundamento nenhum, nunca vi nada. Estava eu num bar, ali dentro do Bucheiro, no Escadinha, pra quem não conhece, só com um amigo flamenguista. Na verdade, um meu era flamenguista e os amigos dele estavam na mesa. E aí veio uma torcida de briga do Flamengo. Não vou falar o nome de torcida, mas é uma torcida conhecida por brigar mesmo. O intuito dela é só esse. 30 caras vindo na minha direção aqui atrás, eu com a camisa do Fluminense. Na hora, meu amigo falou assim, cara, tira a camisa. Eu falei, cara, eu não vou tirar, porque se eu tirar agora, é pior. E aí eu pensei, juro que na minha cabeça só veio assim, toda a minha teoria ou vai por água abaixo agora eu vou tomar uma surra, ou minha teoria vai ser confirmada e eu posso fazer uma monografia disso. Porque é o momento mais crítico. Aí outro falou assim, vai pro banheiro. Eu falei, cara, se eu entrar no banheiro e entrar atrás, eu vou morrer. Eu falei, eu vou ficar parado. Passaram todos por mim, gritando músicas bem pra te ofender, obviamente. Não, cara, calma, assim, nem era música ofendendo o Fluminense. Um falou, avisa pra torcida tal do Fluminense que não tem vez. Um só se referiu a mim, mandando eu avisar pra torcida que vai encontrar com ela e não tem vez. Tá, mandou, você passou o recado? Você passou o recado depois? Não, tentei ligar, tava fora de área na hora e tal. Mas assim,
a minha teoria é meio que... Não tô falando que é a coisa mais segura do mundo e nem que é uma sensação gostosa, porque deu uma trancada. Mas o que eu tô dizendo é que hoje, a impressão que eu tenho, se você sair de casa pra ver o jogo do Fluminense, mesmo na minoria, e quiser voltar, com cuidado, se você for um cara mais cuidadoso que eu que fui lá pro Buxi sabendo que ia ter confusão ou não, eu acho que você passa batido e consegue assistir o jogo, ter o prazer de ver um Fla-Flu e não ter nenhum problema, hoje em dia. Acho que a minha intenção era ajudar e eu acho que eu assustei mais nesse vídeo, né? Exato. Porque você fez uma pergunta lá pra mim, lá no início, que era o seguinte, que aí eu vou responder. Você tem medo de Fla-Flu? Agora eu tenho, agora eu tenho. A gente tinha uma ideia, juro que... Cara, pensa que eu fui em todos os 14 anos, nesses 14 anos, entendeu? Tente pensar nisso. Mas tente pensar também que a sua corda estica muito mais em relação ao que é uma confusão ou não em relação a outras pessoas. Pra muitas pessoas, por exemplo, no Fla-Flu... esse Fla-Flu que eu citei num outro vídeo aí de empate, né? Que eu falei que a gente abre pra cá com o Gilberto e tal. O Fla-Flu de 2019, o último Fla-Flu do Carioca de 2019. Eu estava sentado do outro lado esperando o Uber, porque eu ia de Uber até algum lugar pra de lá pegar o ônibus, alguma coisa assim, não lembro exatamente, ou até Niterói, pra pegar o ônibus em Niterói, não sei. E eu esperando o Uber, sentado na saída do setor sul e tendo confusão, chegou até ali uma coisinha de gás lacrimogêneo lá na saída da rampa da UERJ, entre flamenguistas, por sinal. Então, assim, lá, pra muita gente, isso é um cagaço gigante, entendeu? Que pra você nem conta como confusão, que você não tá perto, não aconteceu perto de você. Entendo isso. O que eu posso dizer hoje, e ouça, você ouviu aí de um maluco, agora você tá ouvindo de um cagão, de um medroso. Você tem medo de ir hoje? Eu tenho mais do que eu tinha antes pra ir como torcedor e andar livremente, porque todo mundo sabe que eu tenho um canal do Fluminense. Então, mesmo que eu não esteja de camisa do Fluminense, posso ser reconhecido. Por outro lado, não tenho problemas com flamenguista. Tipo assim, não sou o cara... Nunca fui o cara que arrumou polêmica com o flamenguista. Então, assim, o cara pode não gostar de mim porque eu sou tricolor, mas não tem um argumento, assim, não sou... A minha figura pública não atrapalha nisso. Agora, por outro lado, eu hoje não vou mais nesse modo. Eu tô indo como imprensa. Então, eu vou chegar muito antes, vou sair muito depois, estacionando dentro do Maracanã. Então, essa pergunta não vale pra mim, entendeu? Porque eu não tenho. Agora... Não, mas se você for como por exemplo, quer ver uma amostra de que eu não tenho muito medo de ir mais e tal, e sou uma pessoa medrosa? Eu já fui com Bia 2 vezes. Se você tivesse medo, você não levaria ela. E não sentaria no setor misto de camisa do Fluminense. Nas 2 vezes eu tava de camisa do Fluminense. Entendi. Então, assim, chegou até acontecer, e assim, obviamente eu fui em Fla-Flu, eu não fui num Fla-Flu de Brasileirão decisivo, não fui num final de Carioca, eu fui nesse jogo, na verdade, os 2 jogos, um Fluminense tava com reserva, que foi esse 3-2 que a gente perdeu, e um Flamengo tava com reserva, que foi o do gol de calcanhar. Então, assim, foram 2 jogos bem tranquilos, assim. Então, o que eu queria dizer pra este Fla-Flu agora... Tá no modo bem tranquilo, mesmo sendo brasileiro. Só quem tá indo de torcedor do Flamengo é um torcedor mais elitizado, vai popularizar um pouco mais nesse jogo, isso vai aumentando aos poucos. E não é que eu tô falando que o elitizado não arruma confusão. Pelo contrário, o elitizado é muito mais otário normalmente e quer se mostrar como o mais fortão e etc. Mas o que eu digo o mais elitizado que eu tô falando pouca gente vai. Os públicos que estão sendo 6 mil, 5 mil, 4 mil, então a massa não tá indo. Isso seja do Flamengo, seja do Fluminense. Tome cuidado, mas dá pra ir. Dá pra ir. Ainda mais o jogo sendo no sábado às 7 da noite. Não sendo aquele jogo que você vai sair do Maracanã 00:15 pra poder ir embora. Que é muito mais perigoso, as ruas já estão mais desertas. Dá pra ir. Se você for sócio, então, que tiver desconto legal e já tendo tomado vacina, não precisar do teste... Sim, cara, e é aquilo que a gente falou, é aquela bola de neve. Eu acho que o futebol carioca ainda é muito privilegiado por ter a torcida meio a meio, e eu acho que isso torna o estádio mais seguro. Que não tem nesse jogo, né? A Vera não tem, né? Sim, eu acho que deixa o estádio mais seguro, o clássico mais seguro do que o 90-10. O 90-10 eu acho um jogo perigoso demais. Muito. Porque é isso, ó. Porque aí o cara, o 10 que vai, ele acha que ele é violentão, porque ele é um dos 300 ali. Qualquer jogo em São Januário. Isso, entendeu? E o cara que é os 90, ele é a maioria. Então, assim, eu acho que fica uma coisa muito... Então, que mantenha os 50% e faça a sua parte de aumentar de novo a torcida Fluminense com responsabilidade. Sábado, espero você no Maracanã, se você puder. E só pra deixar claro, se for, não vai. Não vai, né? Se for, não vai, fica errado. Cara, sacanagem, tô zoando. É só pra você ver o vídeo de ontem. Valeu.